Olá. Olá, olá. Cadê meus amigos? Meus amigos do Face. Olá. Já tem alguém aqui no Face do Zaqueu. Vamos estar... Oh, Patrícia que tá aí. Patrícia, seja bem-vinda. Que bom que você está aqui. A Lucimara está aqui. Olá a todos. Estou começando agora. Graça e paz. Patrícia está aqui no Face do Zaqueu. Olá, Lu. Tudo bem? Vamos esperar mais um pouquinho para o pessoal entrar. Pra gente começar a falar sobre esse negócio assustador que é o medo. O João está aqui comigo. Tudo bem, João? Seja bem-vindo. Meu amigo João lá de Boston. Tudo bem, querido? Vamos ver quem mais está aqui comigo. Sadi está aqui. Tudo bem? Meu primão querido lá de Santa Catarina. Amados, eu estou muito feliz por estar aqui. Maria, tudo bem? Compartilhando alguma das coisas que eu tanto estudo sobre nós, a nossa vida, como nós devemos agir mediante as nossas adversidades, as nossas dificuldades. E hoje nós vamos falar sobre o medo, que é o que está aterrorizando as pessoas hoje em dia por causa do coronavírus. Falta de trabalho, muitos com medo de que vai faltar comida, né? Quantas coisas gerando medo em nós. Gil, tudo bem, Gil? Prazer em ter você aqui. A Stephanie, sejam todos bem-vindos. Nada melhor que começar com um versículo bíblico. E eu escolhi um versículo que está em Apocalipse, porque quem sabe Apocalipse é um livro bem assustador, né? Fala de umas coisas que vão acontecer, que estão breve a acontecer. E eu escolhi um capítulo, um versículo que está logo no início, no capítulo 1 e o versículo 17. Eu vou estar dividindo aqui o meu olhar, que estou com o Face do Zaqueu aqui e o meu aqui desse lado, amém? Então vamos ver o que fala em Apocalipse 1,17. Eu, quando ouvi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e eu sou o último. Deus usa muitos versículos na Bíblia falando: não temas, não temas, não tenha medo disso que está acontecendo. Eu estou contigo, vou te ajudar, não se preocupe. Ai, como é difícil. Como é difícil não nos preocuparmos, certo? Quem aí está com medo? Quem aí tem medo? Quem que tem medo aí, gente? Quem aqui que tem medo? Fala aí, responde pra mim. Qual de vocês que está me vendo tem um medinho ali dentro da sua alma? Quem de vocês que tem um medo? Boa noite, Teia. Boa noite, Adriano. Quem que tem medo aí, amados? Fala aí. Quem é que tem medo? Eu acho que todos nós temos um medo, não é? De alguma coisa, algum fato que aconteceu, o medo de alguma coisa que vai acontecer, não é? O medo é uma sensação que proporciona um estado de alerta demonstrado pelo receio de fazer alguma coisa, geralmente por se sentir ameaçado, tanto fisicamente como psicologicamente. O medo pode se transformar em uma doença quando passa a comprometer as relações sociais e causar um sofrimento psicológico. Gente, o medo gera doença. A fobia é a principal. Então, olha como nós temos que saber lidar com os nossos medos, com as nossas emoções, não é? Temos que saber lidar com o nosso medo. E o que será que a psicologia diz que é o medo?
Vamos lá. Podemos entender o medo como um sentimento de insegurança em relação a uma pessoa, ou uma situação, ou a um objeto. O medo, ele é pessoal, o que assusta... Espera lá que estou brigando aqui com esse computador aqui. O medo é pessoal, o que assusta um pode ser diferente para o outro. Então, você já não viu? Algumas pessoas têm medo de alguma coisa e você fala, meu, mas por que essa pessoa tem medo disso? Isso não tem problema, mas temos que respeitar. Tem pessoas que têm medo de alguma coisa e esse mesmo medo não é nada para outra pessoa. Então, isso tudo está relacionado com as experiências desta pessoa. As nossas experiências que vão gerando o medo ou a coragem, não é? Então, vamos ver mais sobre isso. E você já colocou aí qual que é o seu medo? Qual que é o seu medo, Teia? Fala aí. Fala aí para mim. Então, o medo é algo que todos nós já sentimos ou ainda vamos sentir na vida. Pode acontecer em qualquer idade e sem que muitos percebemos, como se no início, né, independente disso, o melhor é saber que existe cura. Você sabia que todos os medos, eles existem cura? Tem cura para o seu medo? Pequeno ou grande, tem cura? Tem cura. Você pode viver sem medo. A gente tem medo de coisas... Você já não teve medo de uma coisa que nunca aconteceu? E você ficou anos e tempos naquela apreensão, meu Deus, vai acontecer isso? Será que vai acontecer? Eu tive uma experiência esses dias com a minha filha menor, ela tinha medo de uma certa ocasião que fosse acontecer alguma coisa relacionada a uma fase que ela estava passando. Eu falei, filha, mas não se preocupa com isso, isso isso não é nada, não tenha medo disso. Mas mãe, eu tenho medo, e ficou aquela angústia nela, aquela ansiedade, e passaram-se os dias e nada aconteceu. Então, acaba debilitando o nosso sistema imunológico e não acontece o medo que às vezes a gente tem tanto medo que vai acontecer e não acontece nada. Então, precisamos ter um equilíbrio emocional na hora dessas adversidades, na hora do medo, para saber superar eles, sem que isso traga doença para o nosso organismo, certo? Então, a psicologia, ela se ocupa há anos para estudar e tratar os tipos de medo. O medo tem ligação com a ansiedade e, consequentemente, com o estresse. Isso porque a pessoa passa a ficar ansiosa para evitar o contato com o objeto fóbico. Então, o medo gera ansiedade quando a pessoa fica com aquele... o medo gera ansiedade quando a pessoa fica ansiosa com medo que vai acontecer aquilo. Isso gera fobia, quando você tem medo de que vai acontecer. Então, amado, se você está passando por uma adversidade, por alguma coisa... Não tenha medo, tenha calma, porque às vezes a gente tem um medo tão grande e nada acontece. A gente acaba trazendo problemas para a nossa vida física, sentimental, emocional, por causa desses medos que às vezes não se transformam em nada. Quem aí já teve medo de uma coisa que nunca aconteceu? A Marisa disse que é ansiedade. Então, a ansiedade é aquele estado que você está... antes do confronto com o medo, quer dizer, às vezes nunca vai dar de cara com o medo e fica aquela ansiedade, aquela coisa. Então tem que ter equilíbrio sobre isso, tem que ter equilíbrio sobre o medo. Nós temos que saber conduzir o medo de uma forma tranquila, tá bom? Então existem muitos tipos de medo. Os mais comuns são os medos de ficar doente, morrer, falar em público, medo de altura, medo de água, medo de voar, medo de sangue, de escuro, de lugar fechado. Qual que é o seu medo? Fala aí. Qual que é o seu medo? Medo de altura? Medo de falar em público? Você sabe que eu estar aqui falando com vocês é eu estar indo de encontro com medo, porque eu tinha medo, meu Deus, vou falar. Como é que eu vou falar, gente? Nunca fiz live, nunca falei assim. Eu enfrentei o medo e estou aqui com vocês. Estão vendo como é bom enfrentar o medo? A única maneira de você superar o medo é você enfrentando ele.
Esses dias eu tive uma outra experiência com a minha filha Isabelle, que mora aqui comigo. Ela tem medo de besourinho, aqueles besourinhos assim, petitiquinho. Aí toda vez ela me chama, mãe, corre aqui matar esse bichinho. Eu falei, filha, nem dentes ele tem, vai lá e mata ele. Ela fala, não, mãe, não vou matar, eu tenho medo, mas um medo desesperador. E eu falei, não, você vai enfrentar o seu medo hoje, você vai pegar um paper towel e você vai matar esse bichinho. Quando a mãe não tá em casa, como é que você vai fazer? E assim foi. Então, você precisa enfrentar o seu medo. Se você enfrenta ele, ele vai, fugir. Ele vai embora de você. Ele vai deixar você em paz. Então, enfrente os seus medos. Não tenha medo de coisas que você sabe que nem vai acontecer. Muitas coisas a gente sabe que nem vai acontecer. E a gente está com aquele medo terrível. Não é? Vamos ver. Fale aí qual é o seu medo, amado. Qual que é o seu medo? Qual que é o seu medo? Qual que é o seu medo? Viajar de carro precisa de calmante, a Lori. Tá vendo? Para viajar de carro tem alguma coisa escondidinha ali dentro dela que faz ela ter medo de viajar de carro. E talvez nós vamos descobrir aqui por quê. Por que será que as pessoas têm tanto medo? Medo de altura, medo de voar. Qual que é o seu medo hoje? Você tem medo do quê? Fala aí pra mim, do que você tem medo? Tirar sangue. Tirar sangue. A Maria tem medo de tirar sangue. Você sabe que quando eu estava montando esse estudo, eu me questionei. Eu falei, Marisela, do que você tem medo? Você sabe que eu não consegui achar. Não consegui achar um medo. Graças a Deus. É claro que tem medos que nós precisamos ter, que eles garantem a nossa sobrevivência. Mas nós não podemos ter medo de tantas coisinhas que nós temos medo. Nós temos que ser pessoas mais corajosas. É isso que Deus espera de nós. Pessoas corajosas para enfrentar os medos, para enfrentar as adversidades, para abrir um novo trabalho, um novo negócio, para começar um novo trabalho, para um novo relacionamento. Quantas pessoas que perdem tantas coisas na vida por medo. Minha irmã Marilete tá aí, Mari, a Jane, o Carlos, a pastora Sueli tá aí, a Rose, Marlene, sejam todos bem-vindos. Obrigada por vocês estarem aqui comigo. Muito obrigada. Aprenda a enfrentar seus medos. Mas como que eu vou enfrentar meus medos? Como será que eu posso? Seja amiga deles. Como eu falei, enfrenta esses medos sendo amiga dele. Fala, ô medinho, você não tem poder sobre a minha vida, não. Sai daqui que você não tem poder sobre a minha vida. Seja amigo do seu medo. Você sabe que em 2000... eu morava em Curitiba e eu e minha irmã Marilete, que está aí assistindo, ela vai lembrar, que esse dia eu comentei com ela. Nós estávamos dentro de um projeto do governo que chamava-se a Fábrica do Agricultor. Quem é do Paraná deve conhecer esse projeto. E nós fomos num evento no Parque Castelo Branco, em Curitiba, e nós tínhamos um projeto lá dentro da Fábrica do Agricultor, esse projeto do governo. Tinha 150 prefeitos naquele dia. E o organizador desse evento, desse projeto nosso também, ele falou assim, qual de vocês duas, estava eu e a Marilete, qual de vocês duas vai falar sobre o seu projeto aqui? Aí a Marilete falou, eu não vou. Eu falei, eu também não vou, eu nunca subi num auditório, como é que eu vou falar para 150 prefeitos? Eu me colocando para baixo, eu e ela, né? Ah, não, eles são pessoas importantes, como é que eu vou lá? Mas eu e a Marilete decidimos que eu iria. E eu subi numa plataforma lá em cima, sentei numa mesa com o governador do estado do Paraná, mais algumas pessoas. E lá eu falei do meu projeto. E lá eu descobri que eu posso enfrentar meu medo. Eu posso enfrentar o meu medo e me sair bem. Então enfrente seus medos, seja amiga dos seus medos. Então, enfrentar os seus medos, primeiro, seja amiga deles. Segundo, que seus pensamentos positivos sejam que lhe dominem.
Pensamentos positivos têm que dominar sua mente para que o seu medo diminua. Não tem outro jeito. Então, seja amiga dos seus medos, que os seus pensamentos positivos sejam o que domine a sua mente. Roube o tempo, a energia e a atenção do medo. Olha que interessante. Roube o tempo, a energia do medo, a atenção do medo. Quando vem o medo na sua mente, procure dominar ele. Dominar, ter pensamentos positivos. Tirar a energia dele, a atenção. Põe atenção, em vez de no medo, põe atenção em alguma outra boa coisa. Seja consciente das suas vitórias. Todos nós já tivemos vitórias sobre o medo. Nós temos que ter consciência, lembrar, já superei isso. Já tive esse medo, já superei, eu posso superar esse agora também. Então, lembre das suas vitórias, seja consciente das suas vitórias. Isso é importante para afastar o seu medo, para mandar o seu medo embora. Peça apoio para a família e para os amigos. Não podemos ter vergonha de termos medo, mas nós precisamos de ajuda. Eu vejo tanta gente encarcerada pelos seus medos, dominadas pelos seus medos, perdendo tantas oportunidades boas da vida por causa do medo. Eles deixam o medo dominar. Oi, Selma, seja bem-vinda. A Lianara, seja bem-vinda, Lianara, Deus te abençoe. Então, nós temos que enfrentar, ser amigos do nosso medo, tirar a nossa atenção, lembrar que nós já vencemos muitos medos. Ria dos seus medos. Essa semana eu e a Marilete, nós rimos do nosso medo daquele dia, naquele parque com aquela programação do governo onde nós fazíamos parte. Hoje nós rimos. Falei, meu Deus, para que aquele medo, né? Deu tudo certo, a gente fez tudo direitinho. Então ria dos seus medos. Isso aí, Irene, Deus não nos deu espírito de medo, mas de ousadia. Mas tem muita gente que não sabe usar esse espírito de ousadia, de coragem. Agora, você tem que também ter uma lista dos seus medos vencidos. Quando você fizer essa lista, você vai ver quantos medos que você já venceu. Me conta aí, que medo que você já venceu? Quem já venceu um medo aí? Márcia Souza, Luísa, sejam bem-vindos. Quem já venceu um medo? Me conta aí, escreve aí. Eu já venci meu medo de falar em público, ou meu medo de morrer, ou meu medo de voar. Quem aí já venceu o medo? Me conta. A Marilete tá falando que foi libertador enfrentar. Foi mesmo. Em 2000, eu morava em Curitiba ainda e eu resolvi fazer uma patente. Olha aí, quem tem patente aí já? Alguém aí tem uma patente? Quem já desenvolveu uma patente? Então, eu já desenvolvi uma patente. Eu fui muito... Hoje eu vejo, meu Deus, que coragem. Eu enfrentei todos os medos de não ter conhecimento nenhum na área, não saber nem por onde começar. Mas eu procurei, enfrentei meus medos, falei com pessoas importantes que eu achava que eram importantes. Hoje eu vejo que é todo mundo igual. Eu não sou mais importante que você, você não é mais importante que eu. Fui e desenvolvi essa patente, desenvolvi uma patente da técnica da desossa da asa do frango. Então, a gente precisa enfrentar as adversidades para ter uma vida abundante, uma vida boa, uma vida próspera, uma vida feliz. Só enfrentando os medos que nós teremos uma vida boa, perfeita, agradável. Enfrente os seus medos, enfrente eles, ria deles. Seja amiga deles, não deixa o medo te derrotar, não deixa o medo tirar você daquele alvo, daquela grande oportunidade que Deus te deu lá na frente de vencer, de ser alguém importante. A Irene está falando que eu venci, fui na imigração sozinha, com uma ordem de deportação, fui umas 4 vezes sozinha, até um dia que o Espírito Santo falou comigo, agora leva um advogado. E foi a vitória. Olha que linda, ela enfrentou o medo de ir para a imigração, enfrentar uma deportação. Gente, isso é um medo terrível para nós que somos imigrantes aqui nos Estados Unidos. E a Irene falou que foi lá e enfrentou
o medo e o que aconteceu foi vitoriosa. Gente, toda vez que você enfrenta o seu medo, você será vitoriosa. Pode ter certeza disso. Não deixe o medo te dominar. Domine o medo, porque esse medo não tem poder nenhum sobre a sua vida. Amém? Medo de perder. Eu tenho medo de perder o meu esposo, assim será. Eu tenho medo de perder o meu trabalho, assim será. Você sabe que Jó falou assim, o que eu mais temia me aconteceu. Quer dizer, ele decretou o mal acontecer na vida dele através do medo. Por isso que nós temos que ser fortes contra o medo, porque se nós temos medo, nós estamos atraindo ele para nós. Mas acreditei em Deus que Ele estava comigo, diz a Irene. Isso aí, a Selma enfrentou o México. Gente, eu tenho certeza que, principalmente para quem está aqui, que é dos Estados Unidos, que enfrentou o México, foi um vencedor contra o medo. Eu admiro muito essas pessoas que vêm pelo México, eu admiro demais. A Marilé está falando, o medo de perder tira a vontade de ganhar. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Oi, Thalita, você tá aí, meu amor? Te amo, Thalita. O medo de vencer, o medo de perder tira a vontade de ganhar. Gente, anotem essa que é muito importante. O medo de perder tira a vontade de ganhar. Deus abençoe, pastora Margarete. Um beijo no seu coração, saudade. Vocês estão vendo como é importante a gente se livrar desse medo? Quantas coisas boas Deus tem para você e você com medo, ok? Como se livrar da ansiedade e do medo? Eu deixei aqui algumas dicas muito simples para você. Para você ver que como é fácil a gente se livrar do medo, da ansiedade, da depressão, da angústia. Olha só, que interessante. Pratique atividades físicas. Vai dar uma volta na rua. Dá uma volta lá fora. Pratique esportes, qualquer atividade física. A forma mais comum de controlar a ansiedade é a prática de exercícios. Olha que simples que é, gente, que é barato, que você pode ir ali fora. Que simples que é, o simples fato de fazer uma caminhada diária vai diminuir o seu estresse, o seu medo, a sua angústia. Reduza o estresse diário. Amados, por que tanto estresse? Por que tanto estresse, amados? Tira o estresse da sua vida, da sua rotina diária. Seja mais feliz, mais leve. Experimente controlar a sua respiração. Olha que importante, que lindo e que simples. Controlar a sua respiração. Respire tranquilamente. Preste atenção na sua respiração. Evite pensamentos negativos. Como isso é importante para acabar com o medo, com a ansiedade, com o estresse, com a depressão. Evite pensamentos negativos. Olha, uma coisa muito importante que eu vou falar para você perder o medo, para ter uma vida mais tranquila, sem estresse, sem angústia. Olha só, o que você precisa fazer também. Invista em alimentos triptofano. Que palavra diferente. Triptofano, meu Deus, o que é isso? Você sabia que até os alimentos influenciam no nosso medo, na nossa ansiedade, na nossa depressão? Você sabia? Triptofano. O nome pode soar estranho e talvez até você não conheça essa substância, mas certamente já deve ter ouvido falar na serotonina, mas também conhecida como hormônio da felicidade. Pois sabia que o triptofano é um aminoácido necessário para o metabolismo desse hormônio? Você sabia disso? Olha que interessante. Ele ajuda o corpo na produção da serotonina, neurotransmissor relacionado ao bom humor. A sua alimentação. Você está vigiando o que você está comendo? Isso pode estar te dando mais medo, mais ansiedade, mais depressão, mais angústia. O que você come? Olha que interessante isso que nós estamos aprendendo hoje. Nós precisamos consumir, então, alimentos ricos em triptofano. Portanto, pode deixar-nos mais felizes, né? Ao mesmo tempo, é uma forma de ajudar no combate e na prevenção de estados de ansiedade, depressão, estresse e até distúrbios do sono.
Olha que interessante, os alimentos ajudam até a gente a dormir bem. Mas qual será que são esses alimentos? Alguém sabe aí? Quais os alimentos que são bons para abaixar o nosso nível de estresse, de ansiedade, do medo? Vou falar para vocês qual é. Ó, presta atenção, a banana, peixe, laticínios, grão de bico, chocolate amargo, olha que interessante, mel. Esses são alimentos ricos nessa vitamina triptofano, que é a serotonina. Você, olha, a Irene tá falando do abacate, tem muito, você pesquisa na internet, aqui eu só tô dando alguma coisa muito por cima, só pra gente ter uma ideia sobre tudo isso que eu estou falando. Então, invista em bons alimentos para aumentar a sua serotonina, para aumentar a sua... para abaixar, quer dizer, a sua ansiedade, a sua depressão, o seu medo. Você precisa ter esses alimentos na sua dieta. Muito importante para você ter uma vida mais equilibrada, ok? Tome um chá, gente. Um chá faz bem também. Já pensou que delícia sentar no final da tarde ali numa mesa gostosa, que nem eu tenho uma janela aqui que tem o verde do lado de fora, eu sento aqui, tomo o meu chazinho. Isso é bom para nos acalmar, tirar o medo, a ansiedade do nosso coração. Olha que interessante. Mantenha o foco de atenção no presente. Hoje em dia nós estamos vivendo mais no passado ou mais no futuro e não no presente. Tem pouca gente vivendo hoje. Uns preocupados com o que vai acontecer amanhã, que tá tudo tão difícil. Outros tristes porque o que aconteceu ontem. Eu fui abandonada. Eu passei tantas dificuldades. Eu tive aquela doença, tarará, tanta coisa. E ninguém vive o presente que é hoje, que é aqui. Eu tô viva, eu tô bem, eu tô aqui. Então viva mais o presente, esqueça um pouco do passado e do futuro. O futuro é tão incerto, a gente não sabe o que vai acontecer amanhã. O ontem não vai voltar nunca mais. Então se preocupe mais com o presente, o hoje. Eu estou vivendo, eu tenho uma casa para morar, eu tenho alimento na minha mesa. Hoje, amanhã, a gente não sabe se vai viver. Se preocupa tanto com coisas sem necessidade, coisas que baixam a nossa imunidade. E aí a gente pega o coronavírus, Deus está repreendido em nome de Jesus. Mas é importante a gente estar em alta, gente. Estarmos felizes, animados com a nossa vida. A minha irmã hoje me mandou um livro que eu comecei a ler, A Cor Púrpura. Eu já chorei no primeiro capítulo. Porque é a história de uma pessoa, eu não sei se é real, não sei ainda. Mas que história triste daquela mulher. Eu falei, meu Deus, como a gente é feliz. Amadas, as mulheres que estão aqui, os homens também, nós somos pessoas tão felizes, nós não sabemos disso. Vivemos com medo do futuro que a gente nem sabe o que vai acontecer. Para que ter medo do amanhã? Ele é tão incerto. Vamos viver o hoje, tranquilos, felizes com o hoje. O amanhã não nos pertence. A Marilé está falando aqui, depressão, excesso de passado e estresse, excesso de presente e ansiedade, excesso de futuro. Não viva excessos, viva Cristo. Todo o excesso faz mal, todo o excesso faz mal, gente. Nada de futuro, nada de passado. Vamos ver o que a minha amada Áurea. Eu tinha muito medo de não conseguir meus sonhos, mas eu recebi um conselho de uma mulher muito sábia, que sou eu, e fiz uns papéis dos sonhos e creio que sou capaz de alcançar todos eles. Ninguém vai me deter. A minha netinha espiritual, a Thalita, tá falando isso, porque eu falei para ela, Thalita, você pode ter tudo o que você quiser, faça uns papeizinhos escritos teus sonhos e pendure em sua casa toda. E ela fez aqui, ela tá falando, ninguém vai me deter. Isso aí, amados, nós temos que crer em nós, no nosso potencial. O medo não pode nos deter. As adversidades, o que nós passamos ontem, não pode nos deter. Nós temos que ficar firmes, irmos para frente, confiando em Deus e em nós. Deus espera que nós confiemos em nós. Então, enfrente os seus medos, as suas adversidades. Então, o que causa a ansiedade e medo? Temos medo do perigo imediato.
Já a ansiedade se caracteriza por uma sensação desagradável de tensão e apreensão. Então, o medo é uma coisa imediata. A ansiedade, ela se caracteriza por uma sensação desagradável de tensão e apreensão. A ansiedade, ela nos deixa sempre apreensiva. A gente parece que, meu Deus, vai acontecer, será que vai? E a gente fica numa desagradável tensão. Quando, porém, a ansiedade vem sem causa aparente ou em intensidade exagerada, torna-se prejudicial. Aí é hora de buscar socorro médico. Primeiro, porque os sintomas são desagradáveis demais. Quem tem, né, aquela ansiedade, aquela angústia, é muito desagradável. Eu sei porque a gente acompanha muitas pessoas assim. Isso aí, Selma, tem que fazer. Gente, esses papéis que eu oriento as pessoas a fazerem, eles são muito poderosos. Faça lá escreve um papelzinho, cola no espelho do banheiro, no espelho lá do seu quarto, que no meu quarto tem muito espelho. Coloque no espelho, na televisão, na geladeira, onde você passa toda hora. Isso tem poder, porque a gente precisa influenciar a nossa mente. E a gente só influencia se você fica repetindo e se você fica vendo as coisas. Selma, A Cor Púrpura, isso é o nome do livro. É um livro bem, uma história bem assim pesada, sabe? Mas como eu amo ler, eu vou continuar lendo porque eu achei bem interessante a história. Então, realmente, faça os papéis. Que vai funcionar, né, Thalita? Já tá funcionando aqui com a Thalita. Algo aparentemente o assusta? Tem alguma coisa te assustando? Você tem medo de ser assaltado, por exemplo? Você tem medo da morte? Qual é a causa dos seus medos? Eles estão relacionados aos acontecimentos? Você busca segurança externa para resolvê-los? Será que as buscas externas vão resolver o nosso problema de medo? Amados, o nosso medo, ele é interno. Está aqui dentro da nossa alma, que é onde ficam as nossas emoções. Então, você tem que ir para dentro de você, se analisar, a maneira como você anda pensando, como você anda agindo. Assim, pensa muito nas coisas que você está assistindo. Estava falando hoje de manhã com uma pessoa, e ela fala que, às vezes, o esposo vê filmes e que tem cenas assim ruins, né? Então isso acaba ficando na mente dela. Então a gente tem que evitar ver coisas que abalam o nosso emocional. Assista filmes bons, né? É tão importante isso, a gente não dá atenção. Ouça músicas boas, músicas cristãs, que é o que tem mais a letra, que nos faz levantar o nosso ânimo, deixar a gente animada. Há muitas causas aparentes para o medo e nós atribuímos os nossos medos a muitas causas que são todas aparentes, que nenhuma delas é a origem do medo. Gente, quanto medo é só aparente, que nunca vai acontecer, que nunca aconteceu. Quanto medo aparente que a gente dá tanta atenção para eles e eles nunca vão acontecer. Há pessoas, por exemplo, que têm medo de serem assaltadas. Isso não deve ser a origem do medo, como eu falei. Porque você pode ser assaltado e não ter medo em nenhum momento, nem antes, nem durante e nem depois do assalto. Gente, eu já fui assaltada e eu não sei se foi muito rápido assim, mas eu nem medo eu senti, não deu nem tempo. Então, o medo não tem nada a ver com o que acontece. As coisas podem acontecer, seja o que for, e você não ter medo, nem antes, nem durante e nem depois da experiência. O medo vem porque você perdeu o contato com o seu centro interno de segurança. Por isso é que você tem medo. Gente, eu vou falar de novo. O medo não tem nada a ver com o que acontece. As coisas podem acontecer, seja o que for, e você não ter medo, nem antes, nem durante, nem depois da experiência. O medo vem porque você perdeu o contato com o seu centro interno de segurança. Por isso é que você tem medo. Mas que centro interno de segurança é essa? Eu penso aqui que depois que você conhece a palavra, que você lê a palavra, você nunca mais terá medo. Agora, se você não tem contato com a palavra de Deus, você perde o contato com esse centro seu de segurança. Sabe por quê? Deixa eu falar aqui, eu separei aqui alguns versículos da Bíblia
que falam sobre o medo. Tá em Salmo 65:3, fala assim: mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Quando a gente não tem isso dentro de nós, o medo toma conta de nós. Nós precisamos ter a palavra de Deus em nossa boca, no nosso coração o tempo todo, para que a gente não tenha medo. Olha Hebreus 13:6. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer os homens. Vocês estão vendo? Como é interessante você saber o que a palavra fala. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Quando você tem esse contato aqui, a sua vida vai ser tranquila. Você precisa estar na palavra todo dia aprendendo o que está escrito, o que Deus fala para mim, sobre mim. Aqui está falando que Deus nos livra do medo. Mas quando eu estiver com medo, confiarei em ti, Senhor. Vamos ver outro aqui. Salmo 55, 4 e 5. O meu coração está acelerado, os pavores da morte me assaltam. Temor e tremor me dominam. O medo tomou conta de mim. Olha aqui o salmista falando, né? Mas ele fala: entregue suas preocupações ao Senhor e Ele o sustentará. Jamais permitirá que o justo venha a cair. Amado, se você conhece todos esses versículos, você não temerá mal nenhum. Você não terá medo, porque ali está falando que não é para mim e nem para você ter medo. Se você está no Senhor, você não precisa ter medo. É claro que aquele medo de passar a noite num lugar escuro, onde você sabe que tem assaltante e bandido, claro, esse medo a gente tem que ter, evitar de passar nesse lugar. Mas esses outros tipos, ai meu Deus, agora que esse coronavírus, e se eu pegar esse coronavírus? Ai, se eu ficar sem trabalho? Essas coisas assim que primeiro abala o nosso sistema emocional, nós não podemos nos deixar abater para isso. Depois trazem muitas doenças através disso em nossa vida. A Selma fala: o meu medo é de morrer e deixar meu filho autista sozinho. Sei que pessoas assim sofrem tanto. Já vi relatos de cortar o coração. Selma, isso não vai acontecer com você. Você não vai morrer. Você vai ficar viva. Não tenha medo. O medo é, entre outras coisas, o resultado da atividade mental mal direcionada. Quando a mente é orientada para a meta superior da existência, ela ele se abranda ou nem surge. Olha, gente, presta atenção. O medo é, entre outras coisas, o resultado da atividade mental mal direcionada. Quando a mente é orientada para a meta superior da existência, ele se abranda, o medo se abranda ou nem surge. Então você tem que ter controle sobre a sua alma, sobre a sua mente, que é tão importante. Nós não temos equilíbrio, nós não temos poder sobre a nossa mente, a gente deixa a mente nos levar para lugares ruins. Medo é antecipar o sofrimento, diz a Irene. Amados, vamos deixar esse nosso medo embora. Vamos enfrentar o nosso medo, vamos rir do nosso medo. Poderíamos dizer que a ignorância acerca do que realmente somos, em essência, é que faz surgir o medo. Olha que importante. Poderíamos dizer que a ignorância acerca do que realmente somos, em essência, é que faz surgir o medo. Quem é que aqui sabe quem você é? Quem é você? Quem é você, Irene? Quem é você, Selma? Quem é você, Rose? Quem é você, Melissa, Thalita? Quem são vocês? Pastora Margarete, quem é a senhora? Wallison, quem é você? Cida, quem é você? Sadi, quem é você? Será que nós sabemos quem nós somos? Marta, quem é você? Alexandra, quem é você? Rose, quem é você? Sabe por que nós temos medo? Porque nós não sabemos quem nós somos na essência. Gente, nós somos, olha bem o que nós somos. Imagem e semelhança do Criador. Você é a imagem e semelhança. Então, se eu sou a imagem e semelhança do Criador, o que eu sou? O que Deus é? O que Deus é o que eu sou. Filho do peixe, peixinho é. Filho do pássaro, passarinho é. Filho de Deus,
Deusinhos somos. Nós temos um poder tão grande dentro de nós, um poder de enfrentar as adversidades, um poder de sermos mais que vencedores. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Gente, o dia que nós sabemos quem nós somos na essência, muitos medos não vão mais ter poder sobre as nossas vidas. Mas você precisa descobrir quem você é. Se olhe no espelho e fale para você mesmo: oh, que linda, que maravilhosa que eu sou uma princesa, olha que linda, eu sou poderosa, posso todas as coisas naquele que me fortalece, sou filha de Deus, uma princesa aqui na terra, uma filha amada do Pai, pastora Sueli. Quem é você? Escreva aqui, quem é você? Não fale o seu nome. Quem é você? Fala aqui pra mim, quem que você acha que você é? Você é mais que vencedor, você é poderoso, você pode todas as coisas. Naquele que fortalece, você é um criador, porque você é filho do Criador, você é um criador também. Eu criei aquela patente lá, fiquei tão feliz, eu escrevi 2 livros já, olha, sou escritora, sou palestrante, quantas coisas eu sou, porque o meu Deus é, antes de mim, um criador, eu posso criar tantas coisas. O que você está criando? O que você está desenvolvendo? Fala para mim, o que é que você está desenvolvendo? Quem que você é? Você sabe quem que você é na essência? Você sabe? Poderíamos dizer que a ignorância acerca do que realmente somos, em essência, é o que faz surgir o medo, como eu já falei. Prestem bem atenção, gente, que é muito importante. Quase sempre vemos-nos como indivíduos isolados e não como células de uma única vida. Mas à medida que por amor nos doamos a alguma causa ou serviço altruísta, vamos tomando consciência da existência de um universo maior e o medo começa a dissolver-se. Olha, gente, quase sempre vemos-nos como indivíduos isolados. Eu montando esse estudo, eu pensei muito nisso daí. Hoje nós vemos o quão nós não somos isolados com essa... Sou filha amada do rei, isso aí, Irene. Com essa pandemia, nós vemos que nós não somos pessoas isoladas. Uns dependem dos outros. Nós precisamos dos caminhoneiros porque eles trazem a comida até o mercado. Nós precisamos do lixeiro que ele passa ali na rua recolhendo o lixo. Nós precisamos que o posto de gasolina esteja aberto para abastecer o carro. Nós precisamos uns dos outros. Quando a gente reconhece isso, os nossos medos vão embora porque a gente vê que a gente é um todo. Nós não somos nem maiores que ninguém e nem menores que ninguém. Hoje as pessoas já estão conseguindo perceber que elas não são muita coisa, não. Nós somos um só. Quando nós descobrimos que nós somos um só, um precisando do outro, as coisas mudam, o medo vai embora, o medo de não sobreviver vai embora. Eu tenho percebido muito isso. Falei, meu Deus, como nós precisamos uns dos outros. Nós somos um só, um todo. Quando nós descobrimos isso, parece que alguma coisa se abre dentro de nós. Olha, eu sou importante. Para com esses medos bobos de que você não é ninguém, sua baixa estima, por causa do medo que você não é ninguém, que você é feio, que você é muito alto, que você é pobre. Todos têm seu papel fundamental, falou a Irene. Isso aí, todos nós temos um papel tremendo aqui na Terra, tá? Não se ache pouco. Pare com esses medos bobos do que você não pode, que você não é, que você é feio, que você não tem estudo para tal coisa, tá? Para com isso. Eu desenvolvi agora um canal no YouTube também. Gente, tudo você tem que enfrentar. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer? Ai, tenho medo que ninguém vai assistir, tenho medo que não vai ganhar nenhum like. Eu não tenho medo nada disso. Falei, Isabelle, vamos lá, me ajuda aqui. Fazer esse canal físico. Já tem vários vídeos lá, estou desenvolvendo mais vídeos. Gente, enfrente seus medos. Eu enfrentei meu medo de vir aqui falar com vocês aqui, me expor aqui. Eu estou me expondo aqui. Mas não tem que ter medo, não. Nem tá saindo sangue eu estar aqui falando com vocês.
Cada um de vocês aqui tem um chamado, alguma coisa boa para fazer, para esse tempo que nós estamos vivendo. Oi, Suzete, tudo bem? A Maria Isabel, lá de Boston, que bom ter você aqui, Maria Isabel. Então, todos nós temos alguma coisa para fazer aqui para esse universo tão lindo, maravilhoso que Deus deu, mas não deixe o seu medo impossibilitar você de cumprir o seu objetivo, o seu propósito nessa terra tão linda, nessa vida tão linda que nós temos. Aprenda a enfrentar seus medos. Já falei sobre isso, vou repetir só para a gente não se esquecer disso. Seja amigo dos seus medos, que seus pensamentos positivos sejam o que lhe dominem. Roube o tempo, a energia e a atenção do medo. Seja consciente das suas vitórias. Peça apoio à sua família, seus amigos. Ria dos seus medos. Faça uma lista dos medos já vencidos, porque você já venceu muitos medos. Então faça uma lista para você mesmo ver. Eu já venci isso tudo, vou vencer esse também. Gente, muitos aqui têm medo de rejeição. O que fazer com esse medo? Quem tem medo de rejeição? Quem tem medo de repente desenvolver alguma coisa e ser rejeitado nesse projeto, em alguma coisa que você quer fazer? Quem tem medo? Quem tem um sonho aqui dentro e tem medo de ser rejeitado? Fala aí pra mim. Quem que tem medo? Vamos lá, gente. Fala aí pra mim. Quem é que tem medo de ser rejeitado? De ter um projeto e não ser bem aceito nesse projeto? Quem é que tem medo? Então, primeira coisa que você tem que fazer... Oi, Jana, tudo bem? Primeira coisa, evite comparações. O hábito de se comparar com os outros é um dos principais causadores da insegurança emocional e da baixa autoestima. Não se compare com ninguém. Medo de crítica, o Alisson. Gente, não se compare com ninguém. Cada um veio com um propósito. Cada um tem uma habilidade diferente. Nós não... Medo de sonhar. Jane, não tenha medo de sonhar, por favor. Tá? Então, nós não podemos nos comparar com ninguém. Eu podia me comparar aqui, fazendo uma live, vou me comparar, deixa eu ver quem que eu admiro muito, a Maura Delbanese ou meu Deus, um cara que eu amo demais ver ele, eu vi que ele é tão dinâmico, ele tem tão bom assim, o Pablo Marçal e o Danilo Mastral. Se eu fosse me comparar a eles, eu nunca estaria aqui falando com vocês. Jamais. Então, primeiro, o medo da rejeição, você tem que evitar as comparações. Reforce suas qualidades. Todos nós temos muitas qualidades. Reforce elas. Aceite o que não depende de você. Não depende de mim ter 20, 30, 100 pessoas aqui me vendo. Isso não depende de mim. Eu preciso fazer o que depende de mim fazer, que é vir aqui. O resto não depende de mim. Eu não posso me preocupar com isso. Tá bom? Não se preocupe com coisas que não dependem de você. Não tenha medo daquelas coisas que não dependem de você fazer. Eu enfrentei meu medo, vim aqui na frente de vocês e estou fazendo uma live. Eu enfrentei meu medo, fui lá e fiz um canal no YouTube. Eu enfrentei meu medo, fui lá falar na frente daquele tanto de prefeitos. Eu enfrentei meu medo, fui lá, pesquisei tudo como fazer uma patente, fiz aquela patente, desenvolvi aquele projeto. Então não se preocupe com as coisas que não dependem de você e aceite a imperfeição. Ninguém é perfeito. Ninguém é perfeito. Faça o que você tem que fazer sem se preocupar em ser perfeito. Tá bom? Então, o medo é constituído por um estágio emocional de agitação física, ocasionado pela presença real ou pressentida de um perigo concreto. Então, às vezes o perigo existe, mas às vezes o perigo não existe. É coisa da nossa cabeça, o nosso emocional, que muitas vezes está abalado. A gente fica criando coisas, medos que nunca existiram, nunca vão existir na nossa vida. Tá? Nunca vão existir. Então, por favor, não tenha medo.
Enfrente os seus obstáculos de cabeça erguida, com fé, com coragem. O medo não pode fazer parte da nossa vida. Quantas coisas você já perdeu por causa do medo? Alguém aqui já perdeu alguma coisa por causa do medo? Ah, eu tenho medo de ir lá, vou falar com aquela pessoa. Ah, eu tenho medo de ir lá porque eu não tenho formação acadêmica para isso. Ah, eu tenho medo de ir lá porque o meu colega ele vai também e ele é melhor que eu. Ah, eu tenho medo de ir lá porque lá só tem gente chique. Ah, eu tenho medo de abrir essa empresa porque eu não tenho experiência nisso. Quanto medo impedindo as pessoas de prosperar, de serem abençoadas, de serem bem-sucedidas, de cumprir o propósito pelas quais foram chamadas. Muita gente não cumprindo o propósito pelo qual foi chamado. Muito médico aí que tinha que ser era dentista. E outras coisas mais. Será que você é aquilo que você foi chamado para ser? Será? Será que você é aquilo que foi chamado para ser aqui nessa terra? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui carrega remédio comprimido na bolsa? Medo de falar inglês perto de brasileiro. Ô, Irene. Esse é o medo de muita gente aqui, né? Falar inglês perto de brasileiro, porque brasileiro, né, fica rindo. Mas, sabe, eu admiro muito o pastor Zaqueu. Ele fala inglês que só Jesus, com a graça e com a misericórdia, mas pensa alguém que não tem medo de falar. Vai nos lugares, resolve todas as coisas sozinho. Não tem medo, ele resolve tudo sozinho, falando nada de inglês. Então a gente tem que enfrentar o medo. Porque o medo atrasa a nossa vida. O medo nos impede de sermos pessoas prósperas até, bem-aventuradas, não é? Vamos voltar aqui. Quem é que carrega remédio na bolsa aqui, gente? Isso aí, Irene. Isso aí. Vamos lá. Quem é que carrega remédio na bolsa? Cuidado, gente, com o uso indiscriminado de remédio. Vamos ver algumas estatísticas sobre esse fato. Tudo que eu estou falando é relacionado ao medo, viu? Tudo está relacionado ao medo. Vamos falar um pouquinho dos remédios. Vamos ver algumas estatísticas sobre esse fato. Nós precisamos despertar e dizer não para este sistema. E você que está aqui agora vendo esse estudo está dizendo não a esse sistema. Gente, nós vivemos num sistema onde ele nos aprisiona. Ele quer que nós sejamos burros, ignorantes, não quer que nós tenhamos conhecimento, quer que a gente fique preso neles, nas ideias dele, no que eles mandam fazer. Você que está aqui hoje, todo esse estudo que eu estou dando e você está participando, é porque eu penso que você quer ser liberto de muitas coisas na sua vida, e assim será. Assim será. Gente, olha só que interessante. A paz, Andréia, tudo bem? Vamos lá. O consumo de antidepressivo cresceu 74% em 6 anos no Brasil. Vou dar estatística no Brasil porque nós somos todos brasileiros aqui. 74% de antidepressivos. Você sabe que a depressão vem por causa de medo, né? Medo do passado. 74% aumentou. O consumo de Ritalina teve um aumento de 775%. Isso foi uma pesquisa que foi feita em 2003 a 2012. Menos de 10 anos, 775% o aumento daquele medicamento chamado Ritalina. Olha, o Ministério da Saúde está preocupado com o uso excessivo de anti-inflamatórios também. Graças a Deus a gente aqui não tem costume de remédio. Mas tem muita gente que tem por causa do medo, que se transformou em ansiedade, em depressão, em fobia. Tudo começa com esse medo bobo que a gente carrega dentro da gente. Olha, amados, soníferos e calmantes, 56 vezes 6 milhões de caixas de medicamentos são vendidos. Esse medicamento é para ansiedade e para dormir. 56,6 milhões de caixas desse medicamento são vendidos por ano. Cerca de 6.471
por hora, ou aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de comprimidos por ano. Olha o que o medo faz as pessoas se destruírem. É isso aí, não gosto de tomar remédio, falou a Irene, isso aí. Como pode ter medo do passado? Tem muita gente com medo do passado. O medo do passado, na realidade, é o medo que as coisas vão se repetir, muitas vezes, não é? Mas voltando aqui aos remédios, como as pessoas estão se dopando, parece que tomam para esquecer passado, muitas vezes para não querer ver o futuro. Eu vejo muito isso com a minha mãe. Minha mãe toma esses remédios para ansiedade, depressão. E o remédio deixa ela completamente alienada, gente. A gente tem que evitar, por isso a importância de nós cuidarmos da nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas palavras, como a gente já estudou aqui. Ter equilíbrio sobre o medo. Se você não tiver equilíbrio sobre o medo, se você não tiver conhecimento de como funciona a sua mente, você vai cair nessa estatística aqui, você vai depender de remédio para viver. E não é essa vida que Deus tem para nós. Não é essa vida que Deus tem para nós. Mas nós estamos indo por um caminho sem volta, por falta de conhecimento, de alguém que abra a nossa mente, ensine a gente, fale pra gente, ó, não tenha pensamentos negativos, não assiste notícia, assiste um filme de comédia que é muito melhor. Não ouça essas músicas com letras que te depreciam. Tem umas letras de umas músicas que deixam a gente numa depressão. Não ouça essas músicas. Né? Vá ler um livro, gente, como é bom ler livro. Eu não fico uma semana sem ler livros. É muito importante, porque eles distraem a nossa mente, trazem conhecimento pra gente, deixa a gente feliz. Tem tanta história bonita nesses livros, tem história triste, mas é bom a gente saber o que está acontecendo fora da nossa casa. Não viver alienados nesse mundo, num mundo tão lindo que tem ali fora, tá? Então, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Nós estamos aqui na América, mas nós carregamos o DNA lá do Brasil, né, do brasileiro. Então, nós estamos incluídos aqui também, ansioso, preocupado com o futuro. Por que preocupar tanto com esse futuro que a gente nem sabe se ele existe? Se vai existir, Jesus está voltando, a gente nem, né? Dá vontade até de beber uma Irene. Isso é muito engraçado. Então, vamos controlar a nossa ansiedade, indo praticar exercício, ouvindo uma boa música. Uma coisa muito importante, ajudar a sociedade. Eu estou aqui dando um pouquinho de mim para a sociedade. Isso é bom, isso acalma a nossa vida. Isso deixa a gente mais feliz. Poxa, que bom, estou ajudando alguém. Você pode ajudar alguém de alguma forma. Ajude alguém, isso vai diminuir o seu estresse, a sua ansiedade, o seu medo. Você vai ver que você é importante, então para que eu vou ter medo de viver se eu sou importante para essa pessoa que eu estou ajudando? Isso é tão importante e ninguém dá valor. São coisas tão simples que a gente pode fazer para ter uma vida boa. Olha, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. 75% dos brasileiros apresentam queixas de sono. Em geral, eles dormem menos do que o corpo pede e isso tem consequências. Quem aqui dorme menos do que o corpo pede? Olha, a depressão aumentou 18,4% em uma década. 72% das pessoas estão insatisfeitas. Isso eu quero falar. 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Olha, 72%. E eu acredito nisso, piamente, principalmente aqui nos Estados Unidos. Aqui eu acho que é mais do que 70% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Porque aqui, o trabalho que nós temos aqui é um trabalho pesado, né? Mão de obra pesada. Tem advogados aqui trabalhando na construção, tem engenheiros trabalhando na construção, tem dentista trabalhando na construção, tem advogadas limpando casa. Não estou desmerecendo nada, eu só estou fazendo
uma colocação estatística aqui, tá? Então, 72% das pessoas estão insatisfeitas com o trabalho. Isso no Brasil também, que eu nem creio que é tanto assim, eu nem quero pensar que é tanto assim, mas aqui nos Estados Unidos eu creio que é. Isso gera muita coisa ruim na gente, muita coisa ruim. 63 milhões de brasileiros estão envolvidos, endividados, quer dizer. 63 milhões de brasileiros estão endividados. 40% dos brasileiros com depressão não respondem à medicação. Olha que interessante. 40% dos brasileiros com depressão não respondem à medicação. Isso é verdade porque tem o genro da minha filha que está com depressão e remédio nenhum resolve. Mas sabe onde está o problema dele? E de todos, eu posso dizer de todos que tomam remédio e o remédio não resolve, está aqui, ó. Aqui dentro, aqui nessa maquininha aqui, ó. Tá? Depressão, ansiedade, medo. Isso aqui comanda o corpo. Não tem remédio que vai resolver. Não existe remédio para resolver isso. Existe conhecimento. A única coisa que vai resolver isso tudo é conhecimento. É isso que você está fazendo aqui hoje, estudando, aprendendo um pouquinho para mudar a sua vida, para mudar a sua história, gente. Só isso que pode mudar a sua vida, a sua história, a sua doença. É só isso, não tem nada além disso, não tem. Nada vai resolver a sua vida a não ser o conhecimento das coisas. Não tem remédio que vai resolver o seu problema. É só o conhecimento, é saber que você precisa ter bons pensamentos, é saber que suas palavras têm que ser boas, é saber que o seu medo tem que ser vencido por você. Entenderam? É isso que vai fazer a gente mudar de vida. Essa depressão que você tem, o remédio não vai curar. É um paliativo, é alguma coisa que só vai cobrir, tem uma coisa aqui, você quer cobrir com um pano. Não vai resolver. É só o conhecimento humano, o autoconhecimento que vai fazer a nossa vida ser transformada. Olha, tem um versículo que eu sou apaixonada por ele, que está em Romanos 12:2, que fala assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A transformação da nossa mente. É isso que nós estamos fazendo aqui agora, hoje, transformando a nossa mente. Precisamos ter esses conhecimentos para saber onde devemos ir, o que devemos fazer, como. Já deu 1 hora aqui, eu não vou fazer mais que isso. Nessa sexta-feira eu vou continuar com esse estudo, porque tem muita coisa ainda para a gente aprender sobre o medo. Então, ó, seja amigo do seu medo, enfrente o seu medo, anote os medos que você já venceu, pratique o esporte. Vamos fazer alguma coisa diferente para nossa vida? Vamos assistir um filme bom, vamos ler um bom livro, vamos ter boas amizades. Gente, aquele amigo seu que não é bom, ó, por favor, não fique num ambiente onde a pessoa é negativa, a pessoa é para baixo, a pessoa é reclamona, não fique nesse ambiente. Ó, a Marilete falando, sou a única pessoa no mundo que eu realmente queria conhecer bem. Isso aí, você precisa querer se conhecer bem. Ai, como será que funciona a minha mente, o meu consciente, o meu inconsciente? Como que ele funciona? Tô correndo, Irene, isso aí. Sadi, fiquei muito feliz, Sadi, de ter você aqui, ó. Aquele negócio que a gente conversou, viu? Pensa aí que tem muita gente esperando o que tu tens para falar, meu amigo, meu querido primo. Então é isso, amados, é isso que eu quero deixar hoje para vocês, esse um pequenininho, né, conhecimento sobre o medo, como enfrentar, por que nós estamos nessa luta, por causa do medo, porque todas essas nossas dores, lá no fundinho vem de um medo bobo que está guardado dentro de nós. Então enfrente o seu medo, seja corajoso, vamos fazer vamos realizar aquele sonho que está aqui dentro que parece impossível.
Olha, quando foi para mim escrever meus livros, eu falei, ah, Deus, eu não tenho qualificação nenhuma, não tenho formação acadêmica nenhuma, como é que eu vou escrever um livro? E eu comecei, fui, escrevi e terminei. Quando eu fui desenvolver aquela patente, eu falei, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E se não der certo? E se nada, amados? Vamos lá, vamos cumprir o nosso propósito de vida. Tem alguém aqui querendo o que você tem para dar. Tem alguém precisando o que tem dentro de você, que você precisa pôr para fora, que você precisa ensinar. As más conversações corrompem o bom costume. Isso aí. Isso aí. Linda live. Obrigada, pastora Sueli. Então é isso, meus amados, que eu quero deixar hoje. Sexta-feira nós vamos continuar. Vou trazer algumas coisas bem importantes ainda sobre o medo, tá? Seja corajoso. Seja forte. Não temas, enfrente o medo, enfrente. Esse medo não tem maior poder do que o seu Deus. Confie em Deus, confie que você é um escolhido para vencer. Deixa eu deixar mais um versículo aqui para você. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Deus livra você de todos os teus temores. Salmo 34:4. Isaías 41 fala assim, pois por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha que lindo que Deus fala para você hoje. Eu vou ler de novo porque é lindo esse versículo. Por isso não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou eu, o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita, vitoriosa. Olha que lindo. Salmo 56:3. Mas eu, quando estiver com medo, confiarei em ti. Confie no Senhor. Deus tem bênçãos para a sua vida a partir do momento que você jogar fora o seu medo. Seja amigo do seu medo. Seja amigo do seu medo. Esse versículo é muito lindo, Edson. O verdadeiro amor lança fora todo medo. E esse amor é só Jesus que tem por nós. Amém, amados? Então, fique firme no Senhor. Lança fora o seu medo. Tenha amor pela sua vida. Tenha amor pela sua saúde. Cuide bem da sua saúde tão preciosa que Deus te deu. Ok? Então tá bom, era isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Nós vemos na próxima sexta-feira, ok, amados? Um beijo no coração de cada um, muito feliz por vocês terem estado comigo até agora, muito feliz. A Cida, a Ana Paula, a pastora Margarete, a pastora Sueli, o meu primo Sadi, lindo, maravilhoso, a minha princesa Irene, a Cida que está aqui, a Thalita ficou aqui até agora, a Josi, a Melissa, a Ivane, acho que estava aí também, né? A Ivane agora saiu, mas glória a Deus, que bom, que bom. See you Friday, yes, see you soon, see you Friday. A Neilise tá aí, Neilise, que pena que você entrou agora, estamos saindo, mas eu espero vocês todos na sexta-feira, ok? Em nome de Jesus, eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Obrigado pela sua companhia. Tenha uma noite maravilhosa, sem medo, e amanhã é um dia maravilhoso. Eu quero ouvir testemunho na sexta-feira sobre você ter enfrentado esse medinho que está querendo derrotar a sua vida hoje. Está derrotado ele em nome de Jesus. Nenhum mal, nenhum medo sobre a nossa vida. Seja forte, não temas, Deus é contigo. Amém? Te vejo na sexta. Um beijo, Deus abençoe o Alisson, Deus abençoe a Marcinha, Deus abençoe todos vocês que estão aqui, não dá para ler todo mundo aqui, o Edson, que veio aí também, muito obrigada pela sua atenção. Irene, princesa linda do Senhor, amo vocês, em nome de Jesus, Deus vos abençoe. Amém, a paz.